Tem um pastor da internet, Anderson, não sei das quantas, se dizendo arrependido de ter virado bolsonarista. Ele vai pra internet, faz um discurso, mostrando que tá arrependido, que não deveria ser bolsomínio e etc. Ele fez um discurso longo. Particularmente, eu não acredito. E já direi por que eu não acredito. Dá uma olhada nesses trechos que eu recortei do vídeo dele. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o id, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje, parte da igreja evangélica, uma idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra? Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda, mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. E, por exemplo, isso levou o impulso no podcast, que abriu um inquérito da presidência da República contra mim. Mas antes de continuar com esse vídeo, peço a gentileza rapidinho. Se inscreve no canal, se inscreve agora. Não deixa pra fazer depois não, porque o vídeo acaba, vai pro outro e você vai esquecer. Eu preciso bastante da tua inscrição. A primeira coisa que eu acho complicada quando alguém vai pedir desculpas é mais ou menos assim. Desculpe pelo que eu falei, se alguém se sentiu ofendido pelo que eu falei. Não é assim que você pede desculpa, meu amigo. É, me desculpe pelo que eu fiz e se eu ofendi você. Não é se você se sentiu ofendido, tipo, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, mas eu não tenho responsabilidade sobre o que você entende. Não, meu amigo, você tem responsabilidade. E usando um jargão bem bolsonarista, seja um homem e assuma. Fala, cara, eu falei M, peço desculpas. Eu realmente estava errado, peço desculpas. Outra coisa que me deixa fulo da vida é o cara começar o discurso assim. Eu errei, mas também, quem é que não erra? Meu amigo, todo mundo erra. Então não precisa dizer isso. Agora, quando você estava cobrando as atitudes dos outros, aí dava a impressão que não era todo mundo que errava, né? Esse pastor, o Anderson não sei das quantas, ele disse que Deus deveria quebrar a mandíbula do Lula e que deveria fazer adoecer os ministros do STF. Bom, então lembra daquela parte que ele fala, todo mundo erra? Ué? Se o STF ou se o Lula estivesse errado, então, por essa lógica, eles não tinham direito a uma reabilitação? Deus tinha que ir lá e matar os caras de uma vez? A outra coisa é volta e meia o cara dizer, eu não sou direita nem sou esquerda. Meu amigo, se você é bolsominion, você é a direita. Aliás, você não é direita, você é extrema direita. Você é nazifascista, porque o bolsonarismo é nazifascista. Claro que nem todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são nazifascistas. Boa parte dessas pessoas simplesmente foram e estão ainda enganados, por N motivos, especialmente lavagem cerebral e notadamente por causa de religião. Agora, não venha pagar de isentão dizer que eu não sou direita nem esquerda. Não, você é de direita. Aí o cara fala, mas eu tenho projetos sociais, e isso me afasta um pouco da direita. Meu amigo, se você tem projetos sociais, se você se identifica com as coisas que são em prol do povo, então você não devia ser direita, você deveria ser esquerda, porque é isso que a esquerda promove. A esquerda promove igualdade social. A direita promove o quê? O fim da esquerda. É claro que eu não sou ninguém para dizer que você é isso ou é aquilo, mas na minha opinião, você não tá arrependido. Na minha opinião, você percebeu que o bicho ia pegar porque a Polícia Federal foi atrás de você, e aí você se arrependeu. Que nem um monte de outros. Sabe aquele tal Jackson Villar, que fazia as motocicletas Bolsonaro? Aquele lá também se arrependeu rapidinho. Puxa, que bom, tomara que tenha se arrependido mesmo. Mas será que é tão assim? Será que era tão difícil perceber o que eles estavam fazendo? Era tão difícil perceber que tudo aquilo estava errado? Que bastou o Bolsonaro sair. Bastou a polícia ir atrás de quem estava cometendo crimes, e aí aconteceu o quê? Acendeu uma luz e o cara percebeu que estava errado? Do Senhor Jesus, acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado, posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República. Presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Ou você era muito burro antes, que não via o óbvio, ou você é muito covarde agora. Então, cara, uma dica pra você, se é que eu posso fazer isso.
Se você está realmente arrependido, eu sugiro que você comece a trabalhar isso, que você arregimente pessoas e tirem essas pessoas e comece a tirar essas pessoas desse transe, dessa lavagem cerebral que elas estão sentindo. Porque neste meu canal, que apesar de pequeno, tem trânsito de um monte de gente que entra aqui para xingar, uma alucinação completa, inclusive pastores como você. Então a minha sugestão é, se você diz que ama Cristo, e eu confesso que, às vezes eu pergunto para essas pessoas, tudo bem, fulano, que Cristo é esse que você ama? Porque às vezes eu acho que eles não sabem muito bem da história, apesar de que alguns deles estudaram. Cristo não era conservador. Sabia? Cristo era um revolucionário. Cristo não era um cara que queria manter o status quo. Não, porque o conservadorismo é a manutenção do status quo reinante, ou seja, deixar as coisas como estão, deixar quem manda mandando e quem está por baixo, por baixo. Então Cristo não era conservador. Se você ama Cristo, obviamente você não poderá ser conservador, você terá que ser revolucionário, porque foi isso que Jesus fez na vida dele. Revolução. Ele mudou o pensamento das pessoas. E era contra o status quo. E esse pastor ele reconhece que foi responsável pela bolsonarização de muita gente. Então, meu amigão, se você foi responsável e se você reconhece isso, que tal você ajudar a tirar essas pessoas do trânsito? Então, cara, que tal você largar as palavras e começar efetivamente a limpar esse lodaçal que você ajudou a fazer? Porque se você se diz arrependido e não faz nada objetivo para mudar e para restituir, para consertar as coisas que você ajudou a destruir, talvez você seja somente mais um medroso, igual o ídolo que você idolatrou por tanto tempo, né? Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. Não é o preço de um copo de suco de uva quente, lá naquele restaurante onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.